Boa noite, amados e queridos irmãos. Estamos mais uma vez, neste instante, transmitindo diretamente para o seu lar, para a sua vida, para o seu coração, esta live que tem por objetivo prioritário servir e adorar a Deus. E é claro, abençoar as nossas vidas, tanto a sua como a minha, de todos aqueles que Deus se dignar a abençoar com a sua graça e a sua misericórdia. Meus amados irmãos, eu quero, na continuidade, orar, rogando ao Senhor que Ele nos abençoe. Vamos rogar ao Senhor que esteja Ele mesmo conduzindo tudo aquilo que pretendemos realizar para a glória dEle, para o culto que só a Ele devemos. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, estamos neste momento, ó Deus, com o coração disposto a buscar a Tua presença de uma maneira toda especial, oferecendo ao Senhor o culto que lhe é devido e que por nós é prestado com a ajuda do Teu Espírito Santo. Nós te rogamos, ó Deus, que nos permitas entrar no Santo dos Santos pelos méritos de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor, que rasgou o véu do santuário. Permita-nos, ó Deus, nos achegar humildemente diante de Ti e aceita todo ato que aqui for realizado como culto de adoração, como preito de gratidão ao Senhor, pelo que Tu és e da forma como Te revelas à Igreja, corpo de Cristo. Rogamos, ó Deus, que estejas iluminando cada coração, cada mente, que forem alcançados por esse instrumento que agora utilizamos. Que todos nós, com a ajuda do Teu Espírito Santo, tenhamos esta iluminação para compreender as Escrituras, assim como o Senhor abriu o entendimento dos apóstolos à beira-mar, e a partir dali se lhes abriram os corações e as mentes para entenderem as Escrituras. Nós te pedimos esta bênção, te rogamos este favor, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos a que nos acompanhem, se assim for possível, na leitura do Salmo de número 50, os versos de 1 a 5. Salmo de número 50, versos de 1 a 5. Nós faremos esta leitura. Acredito que os irmãos tenham disponibilizado aí esse texto. Façamos, pois, esta leitura. Salmo 50, versos de 1 a 5. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião
excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. É o apelo do próprio Deus através do salmista Asaf. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Nós não devemos entender este verso admitindo que os homens podem fazer uma aliança com Deus como se fosse um acordo. Nós, servos de Deus, aceitamos, vivenciamos, recebemos os frutos desta aliança, que é uma aliança unilateral. Ele é quem faz esta primeira aliança conosco, nos resgatando e nos salvando. A nós compete, logo após que o Espírito Santo nos convence disto, a nós compete nos humilhar, servir e adorar. E esta aliança do coração é movida pelo próprio Espírito de Deus. Quando nós iniciamos a nossa fala, demos uma boa noite. Não sei quantos ouviram, mas certamente se acessarem depois verão. Nós demos esse boa noite, mas agora eu gostaria de reforçar este boa noite com uma palavra de boas-vindas a todos que já estão conectados conosco. E aqueles que porventura ainda farão isto, não apenas hoje, mas através do YouTube também, e posteriormente pelo próprio Facebook. Então nós damos as boas-vindas aos irmãos e registramos que é um grande prazer e uma grande alegria poder contar com a presença de todos aqui no meu aparelho. Eu posso ver o rosto de muitos dos irmãos, não todos, mas eu vejo muitos aí, e de vez em quando vão mudando aí os perfis, eu vou vendo e vou sabendo quem é que está conosco e agradeço a sua presença conosco. E Deus assim nos abençoe. Eu quero convidar os irmãos para que cantemos um hino que nos incentiva a avançar, a nos manter na estrada, independente dos problemas, independente das vicissitudes, independente das lutas. Um hino clássico, muito conhecido, onde o Espírito de Deus iluminou alguém para escrever este hino, a incentivar nossa vida cristã. Hino 311. Erguei seu estandarte, lutai por sua
Amém. O Salmo 46 tem 11 versículos e nós queremos ler este Salmo 46. Faremos, pois, a leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus amados irmãos, na vida de muitos, eu não posso dizer de todos, mas de muitos cristãos, isso tem se tornado uma realidade. Eu digo não todos porque há muitos que vacilam, há muitos que se dizem cristãos, mas não são, não é julgamento, é uma constatação, todo mundo sabe disso. Mas eu tenho certeza, como também acontece comigo, que aqueles que verdadeiramente esperam no Senhor, que creem nele como seu refúgio, mesmo que muitas coisas nos acometam, de todas o Senhor nos livra, e em todas ele nos abençoa e revela a glória dele mesmo em nós, nos edificando e tornando em bênçãos tudo o que nos acontece. Nós vamos orar nesse instante, um pedido, aliás, uma oração de intercessão, e eu vou citar aqui alguns fatos pelos quais nós devemos orar, entre pedidos e também agradecimentos. Nós temos uma amiga que mora em Alcântara, amiga antiga desde a adolescência, cujo marido faleceu, mas ele era membro da Igreja Batista e através dele, do testemunho dele, ele levou a esposa, levou cunhada, levou sobrinhos, levou uma família, muitos da família, a Cristo, através do seu testemunho. Um moço calado, tranquilo, educado, teve um problema no pâncreas e veio a falecer. Então nós estamos orando a Deus pela família, pela Miriam e por todos os outros entes queridos, né, do seu esposo. Estamos um pouco tristes, eu e a Norma, a família Boixá, todos que conheciam esse irmão. Também queremos pedir, inclusive a OMS, a Organização Mundial da Saúde,
veiculou uma reportagem hoje, e uma das coisas que o secretário havia colocado foi para que nós honrássemos os grandes heróis que estão lutando para preservar a vida daqueles que contraem o vírus. São os profissionais de saúde. Nós temos na nossa igreja os irmãos que lutam na linha de frente, o Roberto, a Renata, a Socorro. Eu soube que a Socorro está trabalhando o dobro do seu horário. E eu acho que eu posso falar isso aqui sem problema nenhum, inclusive sem ganhar. Trabalha o dobro, mas ganha a mesma coisa. Deveria ganhar o dobro também. Está trabalhando o dobro, mas ela faz por amor. E assim também os nossos irmãos que trabalham na linha de frente. Vamos orar por essa gente. Vamos orar pelo nosso ministro da Educação, que ainda está restabelecendo. Vamos orar pelo presbítero Daniel Sacramento, continua também se recuperando da Covid. Então vamos orar por essas pessoas e agradecer por suas vidas. Eu peço que os irmãos continuem a orar pelos pastores Cleander e Cairo Miron, amigos nossos, estudaram comigo na minha classe, estão acometidos de um câncer e estão lutando bastante contra isso. E também quero pedir a oração dos irmãos por um outro pastor, colega nosso, que estudou comigo, morou em minha casa, nos fundos da minha casa, numa outra casa que havia lá em Campinas. Fomos colegas de apartamento durante um bom tempo. O nome dele é Edivar. Já esteve em nossa igreja, já pregou no aniversário da nossa igreja. E o pastor Edivar estava me contando que toda a família foi contaminada pela Covid. Ele está lutando bastante contra isso lá. E nós estamos todos empenhados em orar pelo pastor Edivar, sua esposa Elaine e também os seus filhos. Vamos orar por esses homens de Deus. A nossa irmã Júlia Rodecker, ou Rodecker, não sei, eu acho que é Rodecker, né, que se fala, a esposa do diácono Marcelinho, ela agradece pela recuperação do seu tio, né? Acho que é tio, seu tio, se não me falha a memória, nós estávamos pedindo em favor dele e ele recebeu alta do hospital. Então vamos agradecer a Deus por essa bênção. Também a nossa irmã Vera Prestes, ela pede que oremos em favor da sua filha, motivo de emprego. Vamos orar sim, Vera, com certeza. Nossa irmã Eliséia continua pedindo pela Débora, continua pedindo também pela Gisele, que está na Holanda. Continuemos orando por esses irmãos. E também queremos agradecer e congratular, agradecer a Deus e nos congratular com o seminarista Everton. Nós tivemos a bênção de passar mensagens para ele, falar com ele ao telefone, né? E parabenizando por essa data tão significativa. Por falar no seminarista Everton, não vamos esquecer de orar pelos nossos irmãos seminaristas, Clair, Inácio, Francisco. E o seminarista Everton informou que assim a sua mãe já está bem melhor, inclusive levantou-se, fez alguma coisinha lá, né? Sua tia parece também que está melhor. A família, né, enfrentando esse drama, perderam 2 entes queridos, mas nós vamos continuar orando
por esses irmãos. Tive a notícia de que na família do nosso irmão José Nazaré as coisas estão acomodadas, eles estão bem, isso é motivo de gratidão. O diácono Bruno também tem se recuperado de maneira pronta, satisfatória, mas nós sabemos que lá na empresa, e não pelo diácono Bruno, mas sabemos notícias de que a empresa tem enfrentado problemas sérios para manter o quadro de funcionários. Então vamos orar também pelos irmãos que estão desempregados ou correndo risco de um desemprego numa situação como essa que estamos vivendo. É algo muito preocupante, ok? Eu acho que não temos mais nenhum pedido, né, de oração, pelo menos por enquanto. Então nós vamos orar nesse momento, seguindo aquilo que a palavra de Deus nos fala, né, no Salmo 46. Oremos, pois, ao Senhor nesse momento. Curve a sua cabeça onde você está. Eleve seu pensamento a Deus. Interceda por seus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós queremos em primeiro lugar agradecer ao Senhor pela vida, pela preservação da vida, por teu cuidado para conosco, para com teu povo, para com a tua criação. Sabemos, Senhor, que é difícil para nós perceber aquilo que é espiritual e transcendental. Mas pela fé nós aceitamos e recebemos em nossas vidas os teus favores. Obrigado pelo teu servo Everton, por sua mãe ter melhorado. Obrigado pelo presbítero Daniel Sacramento, pelo pastor Milton Ribeiro também, está se recuperando, ó Deus. Queremos agradecer ao Senhor pelo diácono Bruno, sua melhora. E queremos rogar ao Senhor que estejas visitando nossos irmãos carentes de uma bênção, seja física, material, espiritual, existencial. Nós te oramos em favor dos nossos irmãos profissionais da saúde, não só os nossos irmãos, mas todos aqueles que estão se dispondo a lutar por isso. Muitos já perderam até a vida. Rogamos que consoles o coração dos enlutados, de todos que perderam seus entes queridos. Também, Senhor, nós queremos te rogar pelas filhas da tua serva Eliséia. Queremos te rogar, ó Deus, pelo Cairo, pelo Cleander, pelo Edivar. Queremos rogar ao Senhor que tu estejas abençoando as famílias da nossa igreja, os idosos, confortando seus corações, nos preparando para novos dias, quando teremos essa experiência desgastante, mas como uma grande lição de vida, que todos possam, após essa situação, perceber que só no Senhor há esperança, só no Senhor há vida, só no Senhor há conforto. Ó Deus amado, nós te rogamos estas bênçãos, pedindo que abençoes a Miriam, seus familiares, pela perda de seu esposo, tão querido, tão amigo nosso, Senhor. Fica com todos eles, abençoa cada um deles, ó Deus. Obrigado pela recuperação do tio e da Júlia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem se mostrado Deus zeloso, misericordioso e Pai de amor. Rogamos ainda que ilumines a nossa mente e o nosso coração, para que as palavras que tu colocaste em meu coração sejam palavras que venham a trazer conforto para nós e fortalecimento diante do Senhor. Nós te oramos assim, ó Deus, agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero
fazer uma leitura no Evangelho de João, no capítulo de número 11, Evangelho de João, capítulo 11. Esse texto, ele fala sobre a ressurreição de Lázaro. Nós vamos fazer a leitura dos versos 1 ao 7, ok? Para embasar assim aquela palavra que está em nosso coração. João, capítulo 11, versos de 1 a 7. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Meus queridos irmãos, eu coloquei como título da nossa mensagem hoje lições sobre o sofrimento. Algumas lições sobre o sofrimento, enfocando aqui o sofrimento de Lázaro e também o sofrimento de Jesus, de Lázaro, Marta e Maria. A palavra sofrimento, ela tem o seguinte significado. Não estou dando este significado retirando do dicionário, não. É uma constatação. É uma palavra que não há necessidade de rebuscar muito. Sofrimento é aquela experiência de desconforto, seja físico, moral e espiritual ou espiritual, social também, existencial. Esse desconforto que tira de nós algumas coisas, como por exemplo, a paz, a tranquilidade, né? O conforto físico, tira de nós relacionamentos e provoca muitas experiências ruins na nossa vida. O sofrimento é muito amplo, é muito amplo. Eu acredito que o maior sofrimento, isso é a interpretação minha, seja o sofrimento extrafísico. O sofrimento físico, na grande maioria das vezes, ele é passageiro. A gente consegue vencer com medicações, intervenções médicas, o próprio tempo às vezes. Mas os sofrimentos extrafísicos, moral, espiritual, social, esses são mais demorados e parece que produzem um dano muito maior na nossa vida.
texto que nós lemos aqui é um texto realmente fantástico. Eu não vou explicar ou explanar, melhor dizendo, o texto para os irmãos, porque é uma história muito conhecida. Mas eu quero tirar algumas dúvidas aqui. Por exemplo, Jesus demorou um pouco, além do que chamaríamos de normal, para atender o clamor das irmãs. E quando Jesus recebeu a notícia, provavelmente Lázaro já estava morto. Elas disseram, está enfermo, aquele a quem amas. Mas pelo tempo que elas levaram, os mensageiros levaram até ali, ele já deveria estar morto. Mesmo assim, Jesus diz aos enviados, olha, aliás, Jesus ainda demora 2 dias. E diz a palavra de Deus que Jesus, quando chegou na Judéia, Lázaro estava morto há 4 dias. Agora, o que eu queria destacar é o seguinte. As irmãs mandaram dizer a Jesus o seguinte, Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Ou melhor, está enfermo aquele que tu amas, a quem amas. Jesus tinha umas preferências, né? João. E não fazia segredo disso não, todo mundo sabia. Aquele discípulo amado, o próprio João fala isso. O mestre tinha um carinho muito especial por mim. Não se trata do amor divino, amor de fraternidade, né? O famoso Adelfós. E assim também ele tinha uma predileção muito grande por Marta, por Maria e por Lázaro. Tinha um carinho muito grande, ele se hospedava sempre ali, naquela casa. Eles tinham lá uma empatia muito boa no que tange a convivência humana. Porque se nós formos admitir que havia diferença de amor entre algumas pessoas e as outras, seria um Deus seletivo quanto ao seu próprio amor, e isso não é verdade, né? O amor de Deus, ele é imutável. Bom, então vamos entender um pouco o que Jesus está fazendo. Inclusive os discípulos sugeriram que ele não deveria voltar à Judéia porque lá estavam querendo matá-lo, os sacerdotes principalmente. Mas a intenção de Jesus era outra, era manifestar naquela situação algo extraordinário, como testemunho, né, diante dos seus discípulos, de todos que pudessem ver aquela situação, manifestar a sua própria glória, né, e autenticar seu ministério como Deus homem entre o povo. Pois bem, meus queridos, nós, a despeito da pandemia, que é motivo de muito sofrimento ao redor do mundo, nós temos em média 18 milhões, mais de 18 milhões de infectados no mundo. Eu estava dizendo à minha esposa que isso é muito pouco. Se você levar em consideração a peste negra da Idade Média e a febre espanhola, a gripe espanhola, melhor dizendo, onde em uma morreram mais de 50 milhões de pessoas, morreram. Os infectados foram muitos. E morreram mais de 200, em torno de 180 a 200 milhões de pessoas. É quase a população do Brasil, na Europa, de mortos. E hoje nós temos um pouco mais de 18 milhões de infectados no mundo inteiro e de mortos em torno aí de 700 mil. Um pouco mais, talvez. Comparar 700 mil mortos no mundo inteiro
com 50 milhões em uma região, é praticamente nada. É um sofrimento muito grande, mas é um sofrimento que não se compara ao sofrimento daqueles povos que passaram por essas situações e também, digamos, pelo Holocausto, mais de 6 milhões só de judeus, fora negros e outras classes de pessoas, mas só de judeus foram mais de 6 milhões de mortos. E os sobreviventes que sofreram muito, muitos sobreviveram, mas sofreram muito. O sofrimento é realmente algo terrível. Vai daí que um leitor desavisado, que não tem a iluminação do Espírito Santo, ou não pede essa iluminação, ele lê isso aqui. Duas irmãs amadas por Jesus mandam dizer a Jesus que o seu irmão, a quem ele amava muito, a gente sabe disso, eu já falei isso, amava no sentido humano, né? Da interatividade humana, tinha uma predileção muito grande por Lázaro. Olha, ele está enfermo. E elas sabiam que ele tinha poder para curá-lo. E ele manda dizer assim, não vou agora não, depois eu vou. Mas é aquele que o Senhor ama. O Senhor ama de maneira especial. A palavra de Deus diz que João Batista, Jesus diz isso, ele diz que João Batista, entre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele, maior do que João Batista. No entanto, no céu ele é o menor, mas entre os homens era o maior, precursor do ministério de Jesus, primo de Jesus, que na barriga de sua mãe Isabel já se contactou com Jesus na barriga de Maria, quando se encontraram. É uma coisa impressionante. E aí Jesus, que poderia livrá-lo, o deixa ser decapitado. E Estevão, um homem valoroso, apedrejado até a morte, e tantos outros. No Velho Testamento, Jeremias, Isaías. Nós fizemos um estudo recentemente, aos domingos, pela manhã. Estamos fazendo ainda, não terminamos. Eu já venho fazendo esses estudos há uns 4 domingos sobre a fé. E ali aquela lista de heróis da fé, todos sofreram muito. E o que falar do servo Jó, homem íntegro, reto, que se desviava do mal, e Deus permite que o diabo faça tudo aquilo com ele. Isso dá um nó na cabeça do homem, da mulher, que não descansa na sabedoria divina. Dá um nó. Ah, mas Deus não ama. Como é que pode alguém que ama voluntariamente deixar o outro sofrer? E sofrer, às vezes, dores terríveis, emocionais, psíquicas, sociais, familiares, físicas. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você já teve muitos sofrimentos na vida, não sei se você está sofrendo nesse momento situações achacantes, não sei mesmo. Posso até imaginar de alguns irmãos que estão enfrentando situação de sofrimento. Mas, por exemplo, o irmão Wellington perdeu o emprego. Não é possível que ele vá deitar e passe o dia totalmente despreocupado, sem nem um instante pensar nas consequências disso. Irmãos que estão enfermos, sofrendo na cama, vão parar e pensar: Senhor, me livra, Tu és o meu refúgio, o meu socorro, o que está acontecendo? E aí vem o sofrimento. Mas
Nessa história de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro, essa família, nós vamos ter aqui algumas lições, algumas considerações. Eu vou fazer algumas considerações, levando também para o nosso lado, para a nossa experiência com Deus. Então eu quero primeiro começar com o seguinte. Quando a gente estuda no nosso curso de bacharelado em teologia, é o famoso estudo sobre Deus e as coisas de Deus, tem um momento que nós estudamos uma coisa chamada estado de humilhação. Então, se o Clair, o Inácio, Francisco estiverem me ouvindo, ou mais tarde acessarem essa live, procurem no livro de fugiu agora aqui o nome. No livro de Teologia Sistemática que vocês têm, incrível como o nome desapareceu assim, né? Procurem lá esse título de um capítulo, Estados de Humilhação. Esse estado de humilhação, ele começa lá no céu, mas depois termina no céu, com outro estado chamado estado de exaltação, mas no estado de humilhação. Começa, olha, despojamento do céu. O Deus Todo-Poderoso, que julgou a Lúcifer, o condenou, o lançou no lago de fogo eterno, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele agora deixa o céu, deixa o trono, voluntariamente, para agradar o Pai. E ele deixa a sua própria glória. O estado de humilhação começa aí. Depois, então, imagine o sofrimento. Nabucodonosor foi afastado por um tempo do seu trono, virou uma fera, comendo capim, dormindo no orvalho, e ele ficou totalmente desnorteado, enlouqueceu. Agora imagine o Criador, Senhor dos céus e da terra, deixando o seu trono de glória. Imagine o sofrimento mental, emocional, espiritual do Senhor Jesus, sabendo que ainda teria outros sofrimentos. Depois, no nascimento, nascer de uma mulher, da sua própria criatura, nascer com todas as dificuldades naturais pelas quais passam os nascituros. Depois ele viveu uma vida entre os homens. Agora, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o seguinte. Muita gente concentra o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Eu vou dizer para os irmãos que, a não ser naquele momento onde ele diz Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele, ali naquele momento, ele se sentiu totalmente desamparado, a não ser ali, naquele instante, ou nos instantes que precederam esse sacrifício, fisicamente, emocionalmente, ele sofreu muito, mas eu acredito, isso aí que sou eu que estou falando, pastor Ronaldo Carvalho Lopes. Eu não vi isso em livro nenhum, eu entendo, acredito, e se eu estiver errado, eu peço que Deus me oriente, me ensine. Se alguém tiver uma prova de que eu estou enganado, prova real. Fala isso. Eu acredito que o sofrimento de Jesus, do ano zero, do primeiro dia do seu nascimento, até o momento da cruz, ou no Getsemane, o sofrimento dele foi terrível. Imaginem os irmãos, uma pessoa perfeita que não conhece pecado, desde o seu nascimento, olhando para os lados, vendo o pai pecar, a mãe pecar, os irmãos pecarem, os parentes pecando, os sacerdotes
todos os seus irmãos judeus, a sociedade, a impiedade ao seu redor, os assassinatos, os crimes, todo tipo de crime, perversidade e perversão também. Os senhores já pararam para imaginar isso? O Senhor Jesus olhando para a sua criação e vendo a terra amaldiçoada pelo pecado do homem que ele criou com tanto amor. Imaginem os irmãos, uma pessoa perfeita, porque nós sentimos asco, nojo, sei lá, repulsa por tanta coisa, né? Tem um monte de gente aí que tem repulsa por político, tem repulsa por isto, por aquilo, pela mídia, por isto, por aquilo. E você se acha muito bom, com todo o pecado, com todo o erro que você tem, que eu tenho. Nós damos uma de juízes e, meu Pai, meu Deus, como pode este mundo podre? Eu estou sofrendo, não aguento mais este mundo, tanta traição, tanta coisa, tanto pecado, tanto assassinato, meu Deus, quando isso vai terminar? Imagina, e você é pecador em pé de igualdade com isso tudo. Agora imagine um Deus, o Emanuel, perfeito, sem pecado. Imagine ele solto nesse mundo, vivendo isso. Aquela palavra que ele diz, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, é uma palavra reflexiva. Porque ele faz isso conosco, porque também ele fez isso com ele mesmo. Desceu a esse mundo cruel, insano, pervertido. Imagine aí o sofrimento dele. Muitas pessoas que se dizem santas, que estão trilhando o caminho da busca da perfeição, da santidade, ficam horrorizadas com o que acontece. Para pensar no seu Jesus, no nosso Jesus, Senhor Todo-Poderoso, sendo obrigado por sua própria instrução a viver nesse mar de lama, esse mundo corrompido. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, não há um justo, nenhum sequer, só ele no meio de todo mundo. Imagina o sofrimento desse homem, Jesus, desse Deus, Jesus, por 33 anos. Estado de humilhação, tendo que suportar tudo isso, tendo que obedecer o pai pecador, obedecer a mãe pecadora, que a Igreja Católica não me ouça agora, vai me excomungar. Mas Maria era pecadora, não era perfeita. Tendo que obedecer a sacerdote, tendo que ser circuncidado. E humilhação terrível sofreu o nosso Jesus. Depois do seu despojamento no céu, seu nascimento como homem, da sua vida entre os homens, aí vem o seu ministério conflituoso entre os judeus. Um homem não podia se mostrar influenciador, participante da própria vida pública em tantas situações antes dos 30 anos. Ele tinha que fazer 30 anos primeiro. Por isso que Jesus não pôde fazer nada visivelmente assim no seu ministério, de forma visível, antes dos 30. Era a lei judaica. E em 3 anos, agora ele começa uma perseguição, começa a ser perseguido de forma implacável, mas essa perseguição começou quando ele nasceu, que Herodes mandou procurar para matar. E seus pais já tiveram que fugir dali, perseguido. Depois o seu próprio povo, os judeus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, sendo ele o maior dos fariseus, ninguém o aceitava. Um ministério conflituoso. Tem pastor, eu conheço um pastor, aliás, eu não conheço um só não, conheço vários, que olham o ministério como uma coisa difícil, terrível. Pastores que já disseram para mim, colegas, eu lamento muito falar isso, mas colegas já disseram, eu não aguento mais esse ministério. Pobres homens,
mortais, falhos e imperfeitos. Um outro disse: eu não vejo a hora de me jubilar, não vejo a hora de parar, eu não aguento mais. Ministério, eu não quero que filho meu nenhum seja pastor. Não quero isso para ninguém da minha família. Eu já vi e ouvi pastores orientando filhos a que nunca pensassem em ser pastor, que julgam o ministério uma coisa ruim. Pobres homens. Por mais conflituoso que seja nosso ministério aqui na Terra, ele não chegará a 0,1% do ministério de Jesus. Que sofrimento! Eu venho para amar, você me odeia. Eu venho para ajudar, você me persegue. Eu venho para te salvar, você me condena. Imagine isso. E essa é uma das marcas do ministério, meus irmãos. Eu posso falar isso para vocês de cadeira. Eu não fui perseguido, injuriado, maltratado em todo lugar que fui. Mas em algumas vezes fui. E aqui nessa mente falha e imperfeita, eu tenho registrado, não por maldade nem mágoa, mas porque meu cérebro é assim. Tudo isso registrado. Tintim por tintim. Imagina Deus. Mas eu não me vejo como sendo o maior ministro do mundo, que sofreu mais que todo mundo, de jeito nenhum. Eu acho que o que eu sofri até hoje é um zero, nada daquilo que meu Jesus sofreu. Ministério conflituoso. As coisas que ele precisou enfrentar, meus irmãos. Precisou enfrentar a solidão, precisou enfrentar a dor. Solidão porque, olha, ele não tinha nada de seu. É uma poesia de Gioia Júnior, que já falecido, que diz assim: nada era dele, tudo era emprestado, até o túmulo era emprestado. Ele não tinha nada, não tinha onde reclinar a cabeça. Ele falou: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sozinho. Ainda que muita gente o cercasse, multidões o cercassem, mas ele era solitário, porque era o único da sua espécie. Ninguém o entendia. Só o buscavam para terem vantagens. Os seus o abandonaram, foi perseguido por todos, foi traído por aqueles a quem ele tinha, por aqueles sobre quem ele tinha um carinho muito especial, foi traído por Judas, a quem comissionou, foi traído por Pedro e por todos os apóstolos. Na verdade, porque quando ele subiu à cruz, só quem estava lá eram as mulheres. Os próprios apóstolos procuravam assim, só João. Olha bem, João estava lá, a quem Jesus disse: João, eis aí a tua mãe, Maria, eis aí o teu filho, João. Ele, literalmente, ele disse para João tomar conta da sua mãe. Foi escarnecido. Em Mateus capítulo 26, o verso 39, Mateus 26, verso 39, deixa eu procurar aqui, só falta uma folha para eu achar. Mateus 26, verso 39. Aqui. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, isso é no Getsemane, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nesse momento ele estava pronto para, como diz aquele texto, ser enfermado por nós. Aí no verso 27, no capítulo 27, o verso 46, capítulo 27, vai à frente um pouquinho, verso 46, assim: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo:
Eli, Eli, lama sabachthani. Em outra versão diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Foi enfermado por nós, diz a Bíblia. Se tornou pecado por nós. Nesse momento, ele estava levando sobre si todas as nossas enfermidades. Paulo diz isso com muita clareza. Foi morto cruelmente. Eu quero falar para você sobre isso. Um instantinho só. Você poderia arriscar dizer qual o pior tipo de morte que já foi ministrada, morte física, no mundo? Guilhotina, fuzilamento, enforcamento, afogamento. Por quê? Pois eu vou arriscar dizer para vocês que o pior tipo de morte do mundo, da história, foi a morte inventada pelos romanos, a morte da crucificação. Eu já li sobre isso em algum lugar, não dizendo que era pior, mas falando sobre a crucificação. Tem coisas que eu não posso nem falar aqui para vocês. Quem tiver curioso, que vá consultar. Tem coisas tão terríveis sobre a morte de cruz que eu nem posso comentar aqui com vocês nessa live. Atenta contra a própria moral. Uma morte que levava o indivíduo ao pior nível de sofrimento. E com Jesus, para cumprir a sua promessa de resgatar o homem pelo seu sacrifício, exemplificado em Gênesis capítulo 3, quando Deus cobriu a nudez de Adão e Eva com pele de animal. Para isso teve que sacrificar um animal, o animal foi sacrificado. Jesus verteu todo o seu sangue. A ciência mostra que isso é possível. É possível que uma pessoa se esvaia em sangue até a última gota. Eu tenho um tio, eu tive um tio, né? Se alguém da minha família estiver ouvindo, vai ouvir isso aqui depois, vai lembrar. Esse meu tio morreu tendo se esvaído em sangue até o final. Eu não diria como Jesus, mas ele perdeu todo o sangue do corpo através do nariz. Ele teve um derrame pelo nariz e, segundo a minha mãe me contou, ele quase encheu um balde, eu não sei o tamanho do balde, de sangue. Botou o balde embaixo e não sei que tamanho desse balde, minha mãe disse, e quase encheu o balde e morreu, ficou ali e acabou morto. Mas com o nosso Senhor Jesus, não foi uma coisa só natural. Ele esvaiu em todo o seu sangue. Não dá para narrar para vocês o tipo de morte. Agora, acresça-se ao fato de eu acreditar que tenha sido o pior tipo de morte torturante no mundo. Acresça-se a isto o fato de ele ser perfeito. O ladrão da cruz que morreu, eu vou arriscar dizer assim, mereceu, de acordo com as leis da época. Mas Jesus, o próprio Pilatos disse, eu não vejo mal nenhum nesse homem. Tem nada. Não tem nada para acusar esse homem. E ele então levou sobre si as nossas dores. Foi feito pecado por nós. Enfermou por nós. O Emanuel nos ama. Será que Deus amava o Filho? Claro. E o exemplo disso, dessa entrega, está em Abraão com Isaac. Abraão amava seu filho, era toda a esperança que ele tinha das promessas divinas. Mas Deus manda que ele entregue o seu filho. E o filho foi obediente.
Assim como Jesus diz a palavra de Deus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. O Deus conosco, que veio nos salvar, nós o enfermamos e o matamos. O Emanuel tinha um propósito com isso. E um dos principais propósitos está naquilo que ele deu como recado aos emissários de Marta e Maria. Esta morte é para manifestar, para que se manifeste a glória de Deus. Aí você já começa a entender uma coisa, que talvez você nunca tenha pensado. Aliás, você começa a entender, não, você começa a pensar. E em algo que talvez você nunca tenha pensado, que o seu sofrimento, seja físico, pessoal, emocional, social, existencial, seja em famílias, seja o que for, que você sofreu, ou quem sabe está sofrendo, e tomara que não, ou venha a sofrer, em primeiro lugar, isto é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Porque tudo que acontece neste universo, que está acontecendo agora, essa pandemia, é para a glória de Deus. Quem morreu, morreu para a glória de Deus. Quem morreu salvo para a glória de Deus. Quem morreu condenado para a glória de Deus. E se você se libertar do seu problema, será para a glória de Deus. E se você não se libertar, e se você for morto, e se você sofrer até o último instante de sua vida, em que nível seja, será para a glória de Deus. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, por favor, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 17. Eu estou achando. Se você achar antes de mim, parabéns. A folha está agarrando. Capítulo 4, verso 17. O desígnio e efeito das aflições, verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Se corromper aqui, não é corromper por pecado, por licenciosidade, não é corromper, se autodestruir ou for destruído, né? De qualquer forma. Contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia, verso 17, porque a nossa leve, olha o que Deus chama isso através de Paulo, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você já pensou nisso? O nosso Deus, Jesus, o Emanuel, além de manifestar em nós a sua glória no mundo, através de felicidade aparente ou não, sofrimento aparente ou não, seja o que for, além de manifestar a sua própria glória, ele também quer que nós nos assemelhemos a ele em glória. É coisa boa. É coisa boa. Uma vez eu assustei a minha igreja, não sei se você vai lembrar disso, quando eu li aquele texto, tende por motivo de toda alegria o passagem por várias provações, porque a provação, uma vez confirmada, ela mostra a vitória e tal, tem uma série de resultados. Aí eu terminei o culto dizendo assim, se a provação produzir isso na minha vida, que venham as provações, e não venham poucas não, venham muitas. Para fazer isso aqui, venham muitas o resto da minha vida, se Deus assim quiser. Gente, mas olha, teve gente que queria me levar no Vaticano para me excomungar. Já teve gente que ficou apavorada comigo. Teve gente reclamando. Pastor, o senhor não deve falar uma coisa dessa, o senhor está doido, pastor, não é isso?
Em João capítulo 11, que nós lemos, o verso 4, o que é que diz o texto? Esta enfermidade não é para a morte, é para manifestar a glória de Deus. Se você abrir a sua Bíblia aí, ou se você estiver com o texto pronto para ler, em Isaías 43, Isaías 43, versos 2 e 3, você vai ler o seguinte, Isaías 43, versos 2 e 3. Eu vou ler o verso primeiro também. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Somos nós, tá? Nós somos o Israel de Deus. Nós somos o povo de Deus, somos Jacó, de quem ele tem, porque ele tem um carinho especial de quem ele tem ciúme. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Aí o verso 2 e 3. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Não importa o que venha a acontecer conosco, irmãos. Sofrimento da pandemia, sofrimento de enfermidades, sofrimentos psíquicos, pessoais, sociais, emocionais, existenciais, em todos eles, Deus há de manifestar a sua própria glória em nossa vida, desde que sejamos o Jacó de Deus, desde que sejamos o Israel de Deus. E mesmo que não sejamos, e mesmo sobre os que não são, aliás, mesmo que não sejamos, mesmo que não fôssemos, mesmo aqueles que não são, vão manifestar em suas vidas a glória de Deus. O nosso sofrimento, grave isso no seu coração, nosso sofrimento passado, se porventura houver algum no presente, ou se porventura Deus nos permitir algum no passado, jamais vai excluir o amor de Deus sobre nós, sobre a sua igreja. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E se meu Jesus, se o seu Jesus sofreu assim, infinitamente mais do que você e eu, por que é que nós vamos rejeitar, como disse Jó, temos recebido de Deus todo o bem, não receberíamos também o mal? E muito mais agora que nós descobrimos pela palavra que o objetivo maior de Deus é a nossa bênção, porque está escrito, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Lições sobre o sofrimento. Se porventura você estiver enfrentando algum, ou vier a enfrentar, eu tenho certeza que pela ação do Espírito Santo, você vai enfrentar isso com muito mais galhardia, com muito mais fé, com muito mais tranquilidade, com muito mais regozijo. Agora que você sabe, que nós sabemos pela palavra, que o nosso sofrimento não se compara em nada ao de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas onde é que Ele está agora? Na glória. Onde estão nossos irmãos que morreram, os heróis da fé, e aqui não viram a solução? Onde eles estão? Estão com Jesus, estão na glória eterna. Onde estaremos nós? Na glória eterna, junto ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim, amados, Deus nos abençoe. Amém? Meus queridos, eu quero fazer aqui o seguinte registro. Vamos tentar acessar as nossas lives da igreja.
Por exemplo, terça-feira, 17 horas, a nossa reunião de oração. Quinta-feira, o estudo bíblico neste horário, 19h30. Aos domingos pela manhã, às 9 horas, nova reunião de oração, onde sempre tem uma mensagem também muito edificante para as nossas vidas. Às 10h30, a reunião da escola dominical liderada pelo presbítero Nesques e pela irmã Fernanda, onde vários estudos são realizados. Tem sido uma grande bênção a discussão ali nessa aula de escola dominical. Então, se você sente falta pelo menos da aula, participe, porque você vai interagir ali, não apenas ouvir. E à noite, às 19h30, a nossa live com o culto vespertino, para a glória de Deus. Teremos mais surpresas no domingo, não é não? Teremos. A nossa auxiliar técnica aqui está dizendo que teremos boas surpresas no domingo. Com respeito ao domingo passado, a nossa irmã Gisele e o diácono Anderson, eles tiveram um problema na internet, né? E com isto nós fomos obrigados a fazer uma mixagem aí de vídeo, colocando o hino que eles cantaram posteriormente e jogando no YouTube também. E eu posso dizer aos irmãos, eu ouvi todo o hino e fiquei muito emocionado. Agradeço aos irmãos Anderson e Gisele, mas esperamos que isso não aconteça agora. O dueto deles está no Facebook também e no YouTube. Você procure lá que você vai ver que coisa linda. A voz da Gisele com seu esposo, que coisa gostosa, né? E a UCP, eu já ia esquecendo, na sexta-feira, às 17 horas, eu peço aos pais que ajudem os seus filhos a participar desta live, liderada pela irmã Marília. Está sendo uma grande bênção. As crianças ficam ansiosas para que os adultos entrem ali, deem uma palavra para eles, como eu já fiz e outros fizeram. Quero ver se faço novamente na sexta-feira, né? Uma bênção muito grande, mesmo. Nós estamos também com alguns irmãos nos assistindo aqui. O Carlos José Ramos Pacheco, a nossa irmã Júlia Araújo e nossa irmã Elza Amaral. Elza, tem um recado para você. Conversei longamente com Elisvaldo e tirei aquela dúvida daquele pastor que estava doente, o pastor Yonkou, né? Na verdade, esse pastor, ele não é presbiteriano. Mora lá em São Paulo. É que ele abriu uma igreja lá em Jacobina e estava lá, igreja Água Viva Presbiteriana. Ele pegou o nome da igreja presbiteriana, abriu lá uma igreja, botou esse nome, mas não tem nada a ver com a gente não. Mas não estamos dizendo que não devemos orar por ele. Estou orando por ele, pastor Yonkou, e nessa igreja inclusive está agora pastoreando o Daniel. Você deve saber disso, você é daí, o Daniel, né? Daniel do Caçulo, você já sabe quem eu estou falando. Ok, vamos então encerrar com oração e bênção. Eu não tenho mais nenhum comunicado aqui, ok? Vamos orar. E logo após a oração, seremos despedidos com a bênção apostólica. E Deus assim nos abençoe. Oremos. Amado, eterno e glorioso Deus, muito obrigado por esses momentos tão prazerosos em Tua presença, reunidos, ó Deus, que estamos entre irmãos, a Tua igreja invisível e visível, se manifestando com amor para declarar diante do Senhor que só a Ti devemos culto, honra e louvor. Obrigado por este privilégio, por esta oportunidade. Rogamos que nos dês uma noite de descanso e os dias próximos vindouros possamos contar com a ajuda do Teu Espírito Santo, com a ajuda do Senhor Jesus, que prometeu estar ao nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos.
e que prometeu também nos livrar do laço do passarinheiro, dizendo que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. E esse anjo é o próprio Senhor Jesus, nós sabemos disso. Te louvamos, agradecemos, rogamos que atendas a cada pedido que aqui foi feito por nossos irmãos, cada agradecimento seja honrado por ti, no nome do Senhor Jesus. Sofredor, sim, mas vitorioso, e que nos traz esta vitória eternamente com Ele mesmo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus conceda a todos uma noite de paz e uma noite abençoada. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. É isso.